Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai trabalhar com ponto e linha, certo? Só que antes de iniciar o nosso conteúdo, a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa semana, né? Onde a gente fez muita atividade, a gente aprendeu, a gente também se divertiu. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa semana que foi riquíssima para todos nós, tá? Então, agora eu vou fazer a chamada para a gente iniciar com a nossa aula de hoje, tá? Então, Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willames Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Então, meus amores, vamos iniciar essa videoaula. Eu gostaria que vocês pegassem um livro de matemática e abrissem na página 68. Vamos trabalhar com ponto e linha. Mas aí eu queria perguntar a vocês, o que é o ponto? Como é que a gente identifica um ponto? O que é linha? Vejam só. Olhem para esse desenho aqui. Eu tenho aqui duas linhas, tá? Tenho duas linhas aqui nesse quadro. E o ponto de encontro dessas linhas é o que a gente pode chamar de ponto, o lugar de encontro dessas linhas. É o que a gente pode identificar como ponto. E para que a gente identifique esse ponto, é necessário que a gente utilize da letra maiúscula do alfabeto. Qualquer letra maiúscula do alfabeto. Vou indicar esse ponto com a letra A. Esse ponto aqui é o ponto A, certo? Da letra do alfabeto. O ponto, meus amores, ele só é visto quando ele está de encontro em linhas, tá certo? E aí, eu queria fazer a leitura para vocês de alguns pontos, porque vejam só. Ao estudarmos o conteúdo relacionado à geometria, partimos do ponto. Um ponto não tem tamanho, nem altura, nem largura. Ele é identificado apenas no encontro de duas outras figuras, as linhas. Então, como eu disse a vocês anteriormente, o ponto, para que a gente consiga identificá-lo, a gente precisa observá-lo no encontro de duas linhas. Ele não tem tamanho, ele não tem altura, mas a gente entende que ali se trata de um ponto, tá? E as linhas, por sua vez, elas vão ter determinadas variações, tá? Como linha reta, linha curva, linha quebrada, linha mista, linha sinuosa. E a gente vai ver alguns exemplos dessas linhas agora, tá? Já que nós estamos agora trabalhando um pouquinho com a geometria. A gente está dando espaço agora para a geometria na matemática. E aí é quando a gente vai trabalhar com um ponto, quando a gente vai trabalhar com as linhas, tá certo? E aí, gente, eu vou ter aqui primeiramente essa linha aqui, que a gente pode identificá-la, tá? Essa aqui como uma linha reta. Linha reta. Tá reta. Tem uma linha reta. Aqui também, ó, eu tenho um exemplo de linha reta. Isso aqui é uma linha reta. Ela tá reta, certo? Uma linha curva, olha. Essa linha aqui, ó, ela tá curva. Linha curva. Estão vendo? Ela tá fazendo uma curva. Ela tá formando uma curva. Daí o nome linha curva. Linha quebrada. Linha quebrada, mas tia, por que tá quebrada? Quer dizer que ela tá quebrada?
Quer dizer que ela não está reta, ela não está curva, ela está aqui, ó, nessa posição, linha quebrada. E aí uma linha mista, onde ela pode estar curva e ao mesmo tempo, olha, reta. Uma linha mista aqui, ó. Linha mista. E por último, mas não menos importante, um exemplo de linha sinuosa. Olha aqui, meus amores. Uma onda do mar. Vamos botar aqui assim. Uma linha sinuosa. Linha sinuosa. Estão vendo aqui, ó? Então, vejam. Eu apresentei para vocês inicialmente. Deixa eu marcar aqui. O ponto. Inicialmente foi apresentado para vocês o ponto. E o ponto nada mais é do que o marco de encontro de duas linhas que estão se cruzando. Então, a gente tem um ponto. As linhas estão se cruzando. Aqui, ó. E esse cruzamento, o marco desse cruzamento dessas linhas, recebe o nome de ponto. E aí a gente tem alguns exemplos de linhas, já que a gente está trabalhando com ponto e linha. Aqui eu tenho uma linha reta. Ela está reta, ela não tem nenhuma variação. É uma linha reta. Já aqui eu tenho uma linha curva. Por que, tia, uma linha curva? Porque ela está fazendo uma curva. Então eu tenho aqui uma linha curva, tá? Já aqui eu tenho uma linha sinuosa. Ela não está nem tão curva, nem tão reta. Ela está aqui, nesse formato de ondinha, no formato de um tio, aqui é do acento do tio, uma linha sinuosa. Já aqui, eu tenho essa linha quebrada aqui, ó, onde ela tem partes retas e ao mesmo tempo, ó, modificada. Uma linha quebrada aqui. E aqui eu tenho uma linha mista, porque ela tem partes retas, partes curvas, partes sinuosas. Então, essa linha aqui é mista. A gente consegue observar essas linhas, essas formas de linhas, através do seu traçado, né? A gente consegue observar. Então, repetindo, o ponto, ele é o que marca o encontro de duas linhas, que é quando a gente consegue perceber o ponto. Ele não vai ter tamanho, não vai ter altura, a gente consegue identificar o ponto na medida em que a gente tem duas linhas que se cruzam. E aquele cruzamento, onde as linhas estão se cruzando, é onde a gente vai identificar um ponto. E para identificar o ponto, a gente usa uma letra do alfabeto em maiúscula. Pode usar A, B, C, enfim. Contanto que a letra seja do alfabeto, seja escrita com letra maiúscula, a gente está identificando o ponto, tá bom? Aí a gente tem uma linha reta, ela está reta, observem aqui. Uma linha sinuosa, olha a posição aqui dessa linha. Uma linha curva, olha, está fazendo uma curva, uma linha quebrada e uma linha mista, tá? Então, continuando. O estudo dessas linhas só é possível através da observação dos elementos da natureza. Veja exemplos de linhas retas e curvas da natureza. Uma linha reta, o horizonte, meus amores. O horizonte, quando a gente vai para a praia, vamos botar aqui um exemplo, quando a gente estava indo para a praia, né? A gente vê aquela linha do horizonte ali da praia lá embaixo, aquela linha reta. É uma linha reta, aquela linha do horizonte. Ela tá na horizontal, é uma linha reta, tá? Ali, ó, quando a gente tá vendo o mar, lá no infinito do mar, é uma linha reta. A gente consegue observar isso, né? As linhas do arco-íris, tem uma linha curva. O arco-íris, olha, tem uma linha mais curva. A gente consegue identificar isso também. As nuvens, as formas das nuvens, podemos dizer que elas têm linhas sinuosas. As formas das curvas. As formas das montanhas. Algumas têm formas de linha quebrada, outras de linhas mistas.
exemplos, né, de elementos da natureza. O horizonte, arco-íris, montanhas, nuvens, que vão possuir características de linhas, tá certo? E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vou pegar e já volto. Vejam só, eu tenho aqui na minha mão uma representação de uma nuvem, só para a gente trabalhar com essas questões de linha, porque ela tem linhas aqui bem marcadas, né? Essa nuvenzinha aqui, foi eu que fiz, essa nuvenzinha aqui. E aí essa almofadinha de nuvem, ela tem essas linhas. Essas linhas aqui, a gente consegue perceber que essa nuvem aqui, ela tem características de linhas mistas. Por quê? Eu tenho linhas curvas aqui, eu tenho linha reta aqui, não é verdade? A gente consegue perceber. E eu trouxe aqui para mostrar a vocês esse elemento, porque eu citei nuvens, eu lembrei que quando eu fiz essa nuvem, eu fiz um desenho com linhas mistas, né? Onde eu fiz linhas curvas, linhas retas, para produzir essas nuvens. E aí eu quero mostrar para vocês essas linhas aqui, né? Onde a gente percebe que há curvas. Então, analisando esse objeto aqui que eu tenho nas minhas mãos, esse objeto aqui, ele está apresentando linhas mistas. Certo, meus amores? E aí, meus amores, a gente tá vendo todas essas questões das linhas, do ponto, né? E como eu falei, as linhas, principalmente as linhas retas, elas se cruzam, elas se encontram. E é a partir desse cruzamento que a gente consegue identificar o ponto, tá? Então, dito isso, a gente viu aqui as linhas, a gente conheceu um pouco das linhas que existem, né? A gente viu que existem linhas na natureza, no ambiente, basta a gente perceber, né? Eu gostaria de dizer a vocês que vocês vão fazer a página 69 do livro de matemática e a página 70. Onde no primeiro quesito vocês têm o seguinte: leve Paulo ao parque de diversões, pintando o caminho das linhas retas. Então vocês só vão pintar caminhos que tem uma linha reta, certo? No segundo, onde estão as linhas curvas e linhas retas? Escreva e pinte bem caprichado. Onde estão as linhas curvas e as linhas retas? Vocês vão pintar e dizer aonde estão as linhas retas e onde estão as linhas curvas. No terceiro, observe os caminhos que as borboletas fizeram para chegar até a flor e depois responda as perguntas. Que tipo de linha a borboleta azul fez para chegar até a flor? A gente vê que a borboleta está fazendo uma linha, tem uma curva aí, a gente percebe isso. E a borboleta amarela? Olha a linha que a borboleta amarela fez. Uma linha reta, né? Qual das duas borboletas chegou mais rápido e por quê? Analisando, a gente consegue perceber que a borboleta que fez uma linha reta, ela chegou mais rápido. Tá reto, não tem variação, não tem mudanças. E a borboleta que fez uma linha curva, ela demorou mais para chegar. A gente consegue observar isso. No quarto, ligue cada criança ao seu material escolar, traçando a linha solicitada. Então, vocês vão traçar uma linha reta e depois uma linha curva. No quinto, observe as figuras a seguir e escreva quantos pontos estão sendo localizados. Na letra A, eu tenho duas retas se cruzando. Lembrando que pontos são apenas os cruzamentos da reta. Quantas linhas? Quantos pontos? Eu tenho duas linhas, tá? Se cruzando. Então, quantos pontos ali eu tô tendo na letra A? Eu já fiz até um exemplo aqui. Só tenho um ponto que se cruza, então só vou ter um ponto. Na letra B, eu tenho duas linhas se cruzando. Então, se essas duas linhas estão se cruzando numa terceira linha, quantos pontos eu vou ter aí? Na letra C, eu não estou tendo nenhum cruzamento de linhas. Na letra D, eu tenho 4 linhas aí, eu estou tendo alguns cruzamentos. Quantos pontos eu vou ter? Hein? Então, no sexto, vocês vão ver isso aqui. Que gatinho atrapalhado se enrolou todo. Ajude a sair dessa situação, sinalizando o novelo que está prendendo o bichano. Então, vocês vão circular ou marcar um X no novelo que está prendendo o bichano. Então, meus amores,
Esse foi o nosso vídeo de hoje de matemática, onde a gente trabalhou com ponto e linha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Tenham um bom final de semana, descansem. Um beijo para todos vocês, um cheiro e até segunda-feira com mais um vídeo. Tchauzinho!